Muito bom dia! Coisa bom, um devocional desse para começar o dia, né? Sexta-feira, um dia lindo aqui em São Paulo, um solzinho. De manhã estava mais fechado, mas agora abriu esse sol lindo. E eu quero saber de onde você está falando. Hoje o tema, minha gente, vai falar demais ao nosso coração. Hoje o tema é a oração de Jabes. Já ouviu falar? Ele é citado rapidamente na Bíblia, mas aí tem uma mensagem muito profunda que vai falar ao seu coração. Eu tenho certeza que você vai gostar. A gente vai falar sobre a oração de Jabes. E quero saber de onde você está falando. Manda aí um bom dia para saber qual a cidade, qual o estado que você está falando e qual o país também, né? Porque tem gente até de fora do país. Hoje a gente vai falar da oração de Jabes. Eu quero começar com o versículo que inspirou o nosso roteiro, o nosso programa e o que a gente vai conversar aqui hoje. Fala assim, ó: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, e que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Tá no momento que precisa uma resposta de Deus? A gente vai falar sobre isso. É muito interessante que um dos livros que inspiraram nossos temas no mês de março, que é os temas de oração, é esse livro aqui, Sermões de Spurgeon, sobre as grandes orações da Bíblia, e é até a dica do livro de hoje. Depois eu repito no final, mas esse livro vale a pena ter. E aqui fala, sobre a oração de Jabes. Eu separei algumas frases desse livro que diz assim: "O caminho da tristeza, e somente esse caminho, conduz ao lugar onde não se conhece a tristeza". Vou repetir: "O caminho da tristeza, e somente esse caminho, conduz ao lugar onde não se conhece a tristeza". Olha que linda essa frase, é do Cowper, que é citada no livro do Spurgeon. Também outra frase que eu anotei que diz que na vida, muitas vezes, descobrimos que precisamos semear com lágrimas para colher com alegria. E você pode esperar uma bênção ao servir a Deus, se for capaz de perseverar sobre muitos desencorajamentos. Vou repetir. Você pode esperar uma bênção ao servir a Deus, se for capaz de perseverar sobre muitos desencorajamentos. É isso aí, que coisa linda. Algumas frasezinhas que eu anotei para você nessa manhã para incentivar que, se você estiver passando por um momento difícil, né, ou não, ou para os momentos difíceis que a vida às vezes aparece, né, saiba que Deus tem uma promessa de esperança para a sua vida. E hoje a gente vai falar da oração de Jabes, que orou e Deus atendeu e respondeu a oração dele. E curtinho, ele é pouco falado na Bíblia. Lembrando que no mês de março estamos falando sobre vários tipos de oração: oração de gratidão, de arrependimento, de súplica, de intercessão, de lamento, e está muito gostoso. Eu tenho que confessar que eu estou sendo muito edificada e eu fico muito feliz por poder compartilhar com você aí do outro lado. É verdade, porque a gente não se alimenta sozinho, né? Mais uma frase do Spurgeon que eu gosto, que fala assim, ó: agora, amados, vocês realmente desejam atingir as maiores realizações possíveis na vida cristã? É uma pergunta. No mais profundo de sua alma, anseiam pelas alegrias mais seletas que podem ser conhecidas pelos seres humanos deste lado do céu? Almejam erguer-se à plena comunhão com o Senhor Jesus Cristo e serem transformados à sua imagem de glória e glória? São perguntas. Se sim, o caminho está aberto diante de vocês agora. É o caminho da oração, e somente lá encontrarão bênçãos inestimáveis. Querido Spurgeon, príncipe dos pregadores. É isso aí. Daqui a pouco eu vou ler os comentários aqui. Continua mandando de onde você está falando, que eu quero apresentar, quero falar para você quem vai falar com a gente sobre a oração de Jabes. Se prepara que você vai ser edificado, eu tenho certeza. Mais uma vez com a gente, com muita alegria, Maria Zuleika, bacharel em francês, casada há 40 anos, mãe da Isabela e do Bruno e avó da Helena e do Antônio. Uma pessoa apaixonada por Jesus, gente, e completamente dependente da graça de Deus, como ela falou, igual eu, igual você, todos nós, né? Bom dia, Zuleika. Bom dia, Lídia.
Bom dia a todos, um privilégio estar aqui de novo com vocês, para compartilhar, para aprender junto, para aprendermos juntos um pouco mais da riqueza, da profundidade da palavra do Senhor. Hoje, nesse texto tão lindo, tão edificante. É um privilégio. Tenho certeza que você é uma mulher de oração. Fala da importância da oração na vida do Então, cristão. eh, se a gente não respirar, a gente não vive, sem oxigênio, a gente não vive, e a oração é o oxigênio da vida cristã. É verdade. Então, e não tenha, quando a gente reconhece o tamanho da nossa pequenez, o tamanho da nossa impotência, da nossa incapacidade, como que a gente vai viver sem se abastecer em Deus? E o caminho para chegar ao Senhor, através de Jesus, é a oração. É verdade. Isso é um privilégio maior que a gente pode ter. Como diz o pastor Hernandes, o altar da terra conectado ao trono de graça de Deus. E a gente tem acesso livre a qualquer momento, em qualquer circunstância, em nome de Jesus, e chegar diante do Senhor e buscar nele e encontrar tudo aquilo que a gente precisa. Eu não sei outra, não conheço uma riqueza maior que essa. E é interessante, né, Zuleika, que outro dia eu estava orando com a Helene Vassão, uma bênção também, e ela falou assim: todo momento, quando eu sentir medo, quando eu me sentir insegura, Deus está conosco. É um poder, né? É É um um poder. acesso. Jesus Cristo foi, deixou o Espírito Santo e a oração ensinou-nos a orar ainda, né? Pedindo, que nem a gente vai falar de Jabes, mas ele pediu também, né? E Deus respondeu. E tem tipos de oração, tem muita coisa que a gente vai falar aqui mas é interessante como a gente tem acesso a esse poder de A Deus, Bíblia né? fala que os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir a nossa voz. É grande demais, é privilégio demais, é bênção demais para a gente não usufruir. É Né? verdade. E eu tenho uma grande amiga que começou a ir comigo à igreja, no Conexão com Deus, e um dia ela me disse assim: Zuleika, eu não sabia que eu podia orar. E era Nossa! assim, foi uma descoberta transformadora na vida dela. Então, realmente, para Oh, quem não tem a convicção do meio de graça que é a oração, a gente precisa falar, a gente precisa mostrar, dizer do privilégio que Jesus conquistou na cruz por nós, abrindo esse caminho, né? é verdade, é verdade. E uma das coisas que a gente comentou aqui até na oração de súplica, é que a gente pode pedir também, que tem muitas pessoas que erradamente, como falou Heber Campos Júnior, tá gente, não sou eu que estou falando, que muitas pessoas só falam: "Ah, eu só quero agradecer". Sim, E na própria oração do Pai Nosso, Jesus ensinou, né, a "Dai-nos o pedir, pão nosso", a pedir, tem pedir, 6 pedidos ali que o pedir. Heber Campos Júnior nos apontou, e eu nunca tinha me ligado nisso, a coisa mais linda, né. Eu acho que talvez aconteça isso por uma avaliação humana que a gente tem, de que, por exemplo, se você pedir ao seu pai, pode ser que ele tenha que tirar de alguém ou de um outro Olha que filho, interessante. ou que o recurso dele vá ser impactado, se ele te oferecer aquilo se ele te der aquilo que você está pedindo. Olha só. E quando a gente pede a Deus, a gente está pedindo a um pai infinito em seus recursos É. e que não tira de nenhum filho. Ninguém tem menos porque você pede alguma coisa a Deus e ele te dá. Então, e talvez assim, algumas experiências, pode ser que alguém tenha tido experiências com pais não tão generosos, não tão disponíveis, e que faça É, essa relação. isso é Só que o verdade. Senhor é o Pai perfeito e os recursos dele não têm Não limite. tem, Então né. a gente pode e a gente deve pedir, Isso. porque isso honra a Deus. A gente está É, reconhecendo que ele pode dar tudo aquilo que a gente precisa. Né? É uma é relação muito de bonito. é a minha incapacidade, a minha limitação diante Dependência, né, também. dependência diante do todo poder dele, né? E tem outra coisa que o Weber falou nessa pregação que eu acho interessante, que ele diz assim: às vezes a gente pede só as coisas difíceis para Deus, sendo que a gente não se liga muitas vezes que se for a coisa mais fácil, por exemplo, trabalho de segunda a sexta, as coisas mais fáceis eu posso comprar. Mas se ele não der esse mais fácil também, a gente Não também não tem, consegue. A não tem. dependência é total, cem por Total, cento, né. total. Não só, Coisa assim, linda. principalmente para fazer a obra de Deus, né? É, Como a gente vai verdade. falar hoje na oração de Jabes, quando ele pede para que Deus alargue as Isso. fronteiras dele, ele está pedindo para alcançar mais
Olha, pessoas. E quando ele pede para alcançar mais pessoas, para aumentar a zona de influência dele, certamente quando a gente pede isso, a gente está pedindo e Deus nos dá o privilégio de tocar um território que certamente é do inimigo. Então, não olha, dá para fazer isso sem pedir a direcionamento. direcionamento, a unção, o poder, a mão de Deus sobre nós, né? E assim, Uou, o dia a dia, as coisas lindo. menores, as nossas necessidades mínimas, ah, tudo vem e tudo pode ser levado a Deus. Ele diz, né? Coloca diante de todas as suas necessidades, lance todas as suas necessidades. Então a gente não precisa filtrar, não. A gente pode pedir coisas bem. Eu preciso confessar que eu já pedi a Deus coisas que são absolutamente Eu desnecessárias. também. Não, e sempre que eu perco uma coisa dentro de casa e É, eu não tô achando, eu peço e ele me é, ajuda a achar. É impressionante. é. É tão É aparentemente desnecessário, é. Ah, olha, desnecessário, eu mas me fale lembro o assim, ah, nossa, Senhor, podia ter uma vaga, né? Porque uma chuvona chegando num lugar, podia ter uma vaga. E a hora que você chega, tem carro saindo para você. É assim, é ver a mão de na Deus dependência do nos pequeno, do mínimos grande. detalhes, né? É verdade. Conta aí pra gente se já aconteceu com você também, depois a gente lê aqui, isso é muito bom. Já começou a falar o meu coração, coisa linda quando isso acontece, mas você falou da oração de Jabes, que ele falou de alargar as fronteiras, eu queria que você comentasse um pouquinho mais esse versículo que a gente falou, né, sobre o que que essa passagem fala, além disso que já falou muito ao meu coração. A oração de Jabes é muito linda. Primeiro, vamos então fazer o apanhado geral, né? O nome de Jabes aparece no meio de uma genealogia enorme, uma É, sequência de Primeira Crônicas só de genealogia, e aí, de repente, o Jabes aparece. E a biografia dele cabe em 2 versículos, o 9 e o 10. Então, que loucura isso, o né, que 2 diz versículos, a a biografia biografia dele dele, e é muito o rápido. que que é mais impactante? É que a vida dele se fez notória, o nome dele se fez notório por causa de uma oração. O que a gente sabe Olha, que dele? coisa linda. A gente sabe que ele era da tribo de Judá, que o significado de Judá é exaltado, eh, honrado, e de repente nasce uma criança nomeado Jabes, que o significado é um causador de dores, É, digamos assim, né? Então, você imagine o que é uma criança no meio de um povo cujo significado é alegria, é exaltação, ser conhecido como o causador de dores. E só que ele entende, ele não se conforma com aquilo que pesa sobre a vida dele, e ele então ora ao Deus de Israel. Então, assim, a coisa mais linda que tem. Existe um Deus, um único Deus, o Deus do povo de Israel, que o povo de Israel da atualidade somos nós, os que é. fomos inseridos na família de Deus através de Jesus. E ele diz que então ele ora e ele pede em ordem, primeiro a bênção de Deus. Isso já mostra que a submissão, a necessidade, a dependência, que ele não vai buscar em outros deuses, que ele não vai buscar em outros lugares, mas que ele vai buscar diante do Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus. E o que ele pede a Deus? Ele fala: Senhor, então que me abençoes, me alargues as fronteiras. A gente falar de fronteira, a gente está falando de zona de impacto, de zona de que você pode influenciar, de zona de influência. Então, todos nós temos uma zona de influência. As pessoas da sua casa, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, eles estão dentro da nossa zona de influência. E todo filho de Deus colocado em qualquer lugar, ele foi colocado ali para honrar, glorificar e fazer o nome de Deus conhecido. Então, o que Jabes está pedindo? Eu sei que tem a, a- o significado real, né, de alargar fronteiras, de mais campos, mais produção, mas a gente vai trazer então para o significado espiritual, que é o que realmente nos ensina.
Quando ele pede para ter as fronteiras alargadas, ele está pedindo para Deus mais oportunidades para falar dele, Coisa linda, para frutificar para ele. coisa linda. Ele não se contenta, primeiro que ele já não se contentou com o que pesava sobre ele. Ah, eu sou o que causa dores. Não, diante do Senhor, Senhor, o Senhor me abençoa. O Senhor pode mudar isso. Então, muda a minha vida. E Deus muda, não importa Muda. como, o que pesa sobre nós. Deus honra um filho que busca nele aquilo que precisa. Com certeza. E aí, quando você vai alargar, tem as fronteiras alargadas, como a gente estava falando, a gente está invadindo o território de Satanás, porque você está pedindo a Deus que você alcance uma vida que ainda não está no aprisco dele. Você está pedindo a Deus que ele te use para ser o canal de salvação na vida de alguém. Então você está roubando, né? Você está invadindo, você está Resgatando. resgatando alguém que está sob o domínio de Satanás, ou que não conheceu a graça salvadora de Jesus Cristo. Como você pode tocar o terreno do inimigo sem o poder de Deus? Não tem como. Não tem como. Sem. Aí vem a outra frase da oração de Jabes: Senhor, que a tua mão seja sobre mim. Para fazer essa obra, a gente precisa da mão de Deus sobre nós, com proteção, porque a gente sabe que a gente vai ser altamente tentado, né? Porque quando você frutifica para Deus, aquele cristão que tem uma vida cristã rasa, ele não incomoda muito Satanás, porque né, não está fazendo grande coisa. Mas aquele que ousa pedir a Deus mais responsabilidade, ele começa a incomodar. Então, a gente precisa, ao fazer essa oração, e a gente está aqui para estimular todo mundo a fazer essa oração, a oração é a mesma, Deus vai responder conforme a necessidade e a particularidade de cada um, mas a oração é a mesma. Então, quando a gente pede isso a Deus, a gente precisa da imputação do poder do Espírito Santo e a gente precisa da proteção do Senhor. Então, aí nós já chegamos na terceira frase da oração de Jabes, né? Seja sobre mim a sua mão, né? Que coisa linda, que coisa Eu linda. tô falando aqui, nem... Não, eu amei, eu tô deixando, eu até nem queria parar. E ele fala, e tem a parte que ele fala, se me abençoares muitíssimo, né? Ele não pede pouco, né? E é uma oração ousada e muitas vezes também mal interpretada, né? Que essa ousadia, como você muito bem colocou, ela tem que estar com a motivação correta, Correta. né, no coração. Não é se me abençoares muitíssimo, tipo, eu vou te glorificar. Aí tem um risco muito sério, né? Tipo, avaliar a motivação do coração. Sim. A gente precisa avaliar isso, porque muitas vezes eu falo por experiência própria, quando a gente começa a conhecer a Bíblia e se autoavaliar profundamente, a gente vê que nem sempre a nossa motivação está certa, né? Mas que é para a gente fazer essa oração ousada, é para a gente pedir para o Senhor, mas com a motivação correta de glorificar verdadeiramente o Senhor, né, Zuleika? Eu acho que a gente precisa pensar em... Deus prometeu suprir todas as necessidades dos filhos dele, né? Ele não prometeu dar tudo que um filho quer, pede. E isso é muito fácil. Graças a Deus, graças né? a Deus. A gente falou ontem, imagina como o mundo tivesse atendido tudo, né? E assim, isso é muito fácil. A gente faz um paralelo com o pai humano. Sim. A gente não dá tudo que o filho quer. Ele não sabe discernir tudo que ele pede. Assim como a gente não sabe discernir diante de Deus tudo que a gente pede. E Deus dá conforme a nossa necessidade. Então, por isso que a gente ora, né? Faça-se a tua vontade. Então, a gente tem que pedir grandes coisas, porque nós temos um grande Deus. Eu acho que a gente corre um risco muito grande, todos nós, de viver uma superficialidade, uma vida cristã extremamente rasa, sendo que Deus tem um universo infinito de oportunidades, de bênçãos, de caminhos, de frutos, de tudo para nos dar. E a gente realmente tem essa medidinha de pedir.
né? Então a gente precisa realmente pedir muito. Mas pedir muito não para o nosso desfrute. É. Pedir muito para que realmente a gente possa ser como Jabes um dia tratado como alguém ilustre. E não ilustre pelo que ele era. É. E Né? fa é. Ele foi ilustre porque ele pediu a Deus que pudesse fazer mais para ele. Então, assim, a nobreza de Jabes não está no nascimento dele, muito pelo contrário, Sim. mas está na graça de Deus, naquilo que ele foi buscar em Deus, para que ele pudesse fazer mais para o Senhor, né? Para que ele pudesse ter as fronteiras ampliadas, né? É ilustre a palavra que fala, né, É que ele era ilustre. ilustre entre os irmãos, é Entre os isso? irmãos, É coisa linda, né? ele se destacou. Ele se destacou, ele foi chamado ilustre por causa de ter orado a Olha, Deus. que coisa linda. É demais, né? Ele ousou crer que Deus podia transformar a vida dele, mudar aquela quase profecia que pesava sobre a vida dele pelo nome, porque a gente sabe que nos tempos bíblicos o nome tinha essa força quase profética, e, e ele foi buscar no Senhor, e ele foi chamado ilustre, mais ilustre que os seus irmãos. Que coisa linda. Você não sabe o que eu lembrei agora. Eu fui visitar outro dia uma exposição do Pelé, que conta a carreira do Pelé. Eu não conhecia a história dele. É um menino que nasceu pobre e mudou até a história da África, que levou esperança, que levou, assim, que os africanos conseguiram entender que era esperança de um país poder mudar quando eles, através do futebol, da história do Pelé, e conta a história dele, que ele, quando era pequeno, o pai dele ficou triste, e ele quis honrar o pai dele por um time tinha perdido, e ele falou: "Pai, eu vou te honrar". E ele começou a se esforçar no futebol e começou a se esforçar, porque ele queria honrar o pai dele. Olha que coisa linda, assim, a motivação de honrar o pai. Eu fiz associação agora e saiu Pelé. E aí quando eu conheci um pouquinho da história que falou lá na África, que ele levou esperança, você vê como às vezes uma pessoa é usada, assim, né, para levar esperança por um povo através de alguma coisa que Deus coloca ali, sem saber, eu não sei a história toda, não sei, né, de posicionamento, enfim, mas eu achei interessante quando a gente quer honrar o pai, né? Aonde a gente consegue chegar quando a gente quer honrar o pai, né? E tornar-se uma referência, né? Tornar, E você olhar os meninos, de repente, em condições iguais ou piores do que a dele, isso, olhar para a vida dele e entender, pode ser diferente, é. né? Deus pode fazer isso também para mim, né? Por mim. Exatamente, exatamente. E Zuleika, qual que é o tipo de oração que Jabes fez? Porque a gente vê aqui oração de intercessão, de súplica, de lamento, de arrependimento. Qual que é o tipo de oração que a gente pode considerar essa de Jabes? A oração de Jabes é a oração de alguém que se reconhece carente da bênção de Deus, porque ele foi pedir, né? E realmente, assim, todos nós, o que mais precisamos é da bênção de Deus, é que Deus seja conosco. É uma oração de fé e uma fé ousada. Ousada, ousadia. Ele fez uma oração de fé ousada, porque ele não pediu pouco, ele não pediu só para ele ficar, então, menos mal interpretado com o nome dele, não, ele pediu mais. Ele pediu, me abençoes muito. Ele queria muito. Ele pediu para alargar as fronteiras, para que ele tivesse mais oportunidades de produzir, de frutificar. É uma oração de alguém que crê e que honra a Deus, porque crê que Ele é um pai de amor e que Ele é um pai que se agrada de dar, de oferecer aos filhos aquilo que eles pedem, né? Tem um salmo que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu sei que é o Salmo 34, talvez eu não tenha certeza do versículo, mas agrada-te do Senhor. Olha para o Senhor e vê aquilo que Ele quer para a tua vida, busca a vontade dEle, que Ele satisfará os desejos do seu coração. E aí a gente chega naquelas coisas que pode ser uma coisa insignificante. Eu acho que eu já contei aqui, talvez para vocês, uma experiência de um exame que eu tive que fazer. Talvez. Apareceu um nódulozinho já há alguns anos no meu pulmão, e a médica pediu uma tomografia.
E eu tenho bastante aflição com ambientes médicos e tudo. E aí eu comecei, ai, mas eu tenho medo de ser claustrofóbico, eu tenho medo de que tenha que tomar contraste, eu tenho medo, enfim, eu comecei a pedir a Deus as coisas, comecei a colocar diante de Deus os meus medos. E teve um que eu só coloquei diante dele. Eu compartilhei com todo mundo, e era o inverno. E eu falei, gente, vai ser muito gelado, e aquele negócio fechado, e contraste, enfim. Mas uma coisa eu só tinha dito a Deus de tanta vergonha que eu tive de ser uma coisa tão insignificante. E depois eu vou contar o que é, então. Aí eu cheguei no exame, no dia do exame, passamos ao médico, e eu disse assim, doutor, eu tenho medo do contraste. Ele olhou a minha ficha e disse, você não precisa ter contraste para Oh. fazer esse exame. Obrigado, Senhor. A hora que a gente foi caminhando para a sala de exame, ainda de fora eu vi o equipamento, e ele era um equipamento aberto, só um anel. Uau. Eu falei, ó Deus, muito obrigada. E a terceira coisa que eu tinha medo, que era muito frio. E aí eu deitei para fazer o exame, fechei os olhos, e estava ali em oração, e de repente a enfermeira veio do meu lado e disse assim, bem baixinho, eu vou colocar esse edredom em você, porque está muito frio aqui. Ah, meu Deus do céu. Toda vez que eu lembro disso, eu me emociono, porque eu não ia morrer se eu passasse um pouquinho de frio. Aham. Mas Deus cuidou Cuidou. da coisa mais bobinha que eu tinha medo, que era, nossa, vai ficar frio. E a hora que eu abri o olho, tinha um edredom tão branquinho, tão Uau. quentinho. Que aí, assim, ó, obrigado, Senhor, e é isso. É lindo como ele se faz grande Grande. também nas coisas tão pequenas, né. Demais. É uma coisa que o meu coração exalta, vibra, ama quando acontece isso, porque eu falei: "Senhor, me perdoa, eu te pedi para achar isso, mas me ajuda". Aham. Isso é porque já aconteceu várias vezes, o Lei, que eu tô falando para você que está assistindo, já aconteceu várias vezes de eu pedir assim: "Senhor, você sempre me ajuda a achar isso, me ajuda a achar". E é batata, ele me dá o discernimento de ir Não, lá no lugar, assim, e você fala: "Meu, não é possi", eu falei, e é engraçado que a eu gente tem começo a pudor, adorar né? ele A nessa gente tem coisa. pudor dessas coisas tão banais. É, Mas Deus não disse ele se que agrada, que isso é proibido pedir. é muito É, bom, e aí a gente glorifica, ele gosta de ser glorificado, adorado, né, ele procura por exatamente. adoradores em espírito e verdade, se é pequeno, se é grande, ele vai adorar ser adorado, né, gente, E que assim, e coisa ele linda. satisfará o As desejo do seu É, coração. oh meu Deus, como eu sou apaixonada, Zuleika, eu vou te É falar, demais, é viu. demais. E vem cá, a gente já tá falando um monte de coisa aqui, o que que é de especial nessa oração que pode nos ensinar, eu acho que essa ousadia, Uhum. né, é uma coisa linda, mas tem mais coisas que ela pode nos ensinar para levar para o nosso dia a dia, assim? Eu acho que assim, talvez um ponto muito importante é que ninguém, em que condição esteja, sobre quem paire qualquer tipo de opressão, de Verdade, limitação, às vezes verdade. pessoas crescidas num ambiente tóxico de diminuição, que crescem com uma autoestima achatada, que crescem se achando inadequados, ah, horríveis. A hora que você vai diante do Senhor, Ele te vê como Ele te criou, É, né? Então, assim, a gente não precisa ficar cativo de nenhuma maldição. é, O Senhor é poderoso para nos livrar, nos libertar, transformar a nossa vida e honrar a nossa vida de forma que a gente possa glorificá-lo com o testemunho daquilo que vivemos, né? E é isso que a gente precisa fazer, como o endemoniado lá de Gerazeno, quando ele foi liberto, ele queria seguir Jesus, é. né? Deixa eu ir com o Senhor. E ele disse: vai, volta para tua casa e conta para todos os seus o que aconteceu com você. Então, isso é fazer uso da sua fronteira, da sua zona de impacto, da sua zona de influência. É testemunhar. E Deus muda a nossa vida, Ele pode nos levar a lugares de honra, nos fazer ilustre, independente de quem somos.
Que coisa linda, Zuleika, que coisa linda. Como é bom, como é bom. A gente tem mais coisas para falar. Eu quero dar bom dia aqui, Zuleika, para que tem várias pessoas nos assistindo. A Ruth Sobrinho falou bom dia, Lídia. Bom dia, Ruth. Que bom ter você aqui de novo. A Maria Geralda, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha, a Denilda. Graça e paz, Lídia, bom dia. Maria Borges também falou bom dia, irmãos. Graça e paz, sou do Campo Limpo Paulista, interior de São Paulo. Olha que delícia. Qual livro bíblico que fala da oração de Jabes? É Primeira Primeira Crônicas, Crônicas, ele né? vai estar lá no capítulo 4. Primeira Crônicas 4. Boa, Zuleika, isso aí. A Silvânia também, a Estefânia, a Hilária. A Vanderly falou: bom dia, paz de Deus. Sou de Águas de Santa Bárbara, interior de São Paulo. A Silvânia também pediu oração pela família, libertação e salvação. A Sara, que falou que já aconteceu com ela também, quando eu perguntei se já aconteceu, né? De procurar pedir ajuda para Deus. Né? A Maria Lúcia falou que uma das minhas orações preferidas, já li o livro A Oração de Jabes. Olha que legal. A Marilda também falou: nossa, Deus já me livrou de entrar em acidente, colocando um carro bem lento na minha frente. Eu orava, mas o carro não andava. Depois eu entendi tudo e agradeço até hoje. O carro É, começou a andar devagar, coisa o carro mais não linda, andava. coisa mais linda. É verdade. A Marilda, eu aprendi a agradecer pelo sim e pelo não. Olha que coisa linda, Marilda, isso é verdade. A Débora falou que tem um livro que é esse tema, a Oração de Jabes, de Bruce Wilkinson. Sim. Muito bom, é E verdade. tem também a oração de Jabes para mulheres. Eu sei que tem bastante mulheres nos assistindo, que é da esposa dele, da Darlene. É Olha. muito bom. É um livro, eu até trouxe, eu leio com alguma frequência, assim, porque renova a nossa fé, né? Alavanca a nossa fé. A gente lê sobre muitos testemunhos. É muito bom. Vale É a pena. verdade, Muito a que pena. bênção, muito bom. A Maria Lúcia também falou: nossa, eu também tenho pavor de pensar em fazer tomografia, olha só. Pois é, tá vendo? Muito bom, Maria Lúcia, tá vendo? A oração, aqui mulherada da oração, né? A Gladys falou que passou por isso também, glórias a Deus. A Madalena falou bom dia. E a Aparecida, que tremendo, queridas, o poder da oração. Ela tá falando de Pernambuco. Aparecida, um beijo para todas vocês. Beijo. Zuleika, deixa eu te falar, tá muito bom, tem algumas perguntinhas para fazer para você. Eu Aham. só quero dar um recadinho para quem tá em casa, que é um recado especial que a gente tem para quem tá assistindo a gente. Vamos lá, Tá ótimo. vamos lá. Eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. É isso mesmo. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito, confortável, né? Por isso, as tintas da Quali Vinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente, né? Onde você trabalha, onde você mora ou o que você desenvolve coisas novas, né? A Quali Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil numa loja pertinho da sua casa ou no próprio site da Quali Vinil. Então essa é a nossa dica de dar aquela renovada para você se inspirar, para você transformar, para você decorar. Use Quali Vinil. Aí uma dica para dar final de semana chegando, né? E aí você pode dar aquela mexida na casa. Tá, entra no site lá da Quali Vinil e quem sabe não dá aquela reformada, né. Essa é a dica de hoje para você. Vamos voltar a falar de oração. Zuleika, tem uma coisa interessante que Deus responde. A gente sabe que Deus pode responder. Tem gente que fala, né, que é o sim ou com sim, com um não ou com espera também, né. E às vezes o espera é como se a gente não tivesse a resposta de Deus, né, e Jabes teve, assim. Eu queria te perguntar sobre o significado dessa resposta que Deus deu para ele. Acho que a coisa mais importante da gente saber é que Deus sempre responde. Isso, E como ele responde? Ele responde conforme a sua boa, perfeita perfeita e e agradável. agradável vontade para atender e para oferecer e para dar ao filho dele o melhor. Então, ele sempre responde, nem sempre a resposta de Deus é o que a gente pediu. E como você disse, louvado seja Deus por isso. É, É como se um filho pedisse uma arma para o pai e o pai falasse: "Está aqui a arma", né. Então, é, a gente realmente precisa crer
que o Senhor sempre nos responde no tempo dele e tudo tem propósito. O tempo de espera de uma oração é um tempo de consagração, é um tempo de adoração, é um tempo de persistência, de exercitar a fé, mas Deus nunca deixa um filho sem É verdade, resposta. é verdade. É Tem uma uma passagem da Bíblia que fala que são depositadas as As orações, né, orações. lá, Ele no guarda depósito, as ele nossas guarda. É. orações, né. É. Acho que uma coisa talvez que a gente precise só retocar aqui, voltar um pouquinho, Por é favor. que depois que a da frase que ele fala, "Seja comigo a sua mão, alargue as minhas fronteiras, seja comigo a sua mão", ele fala: "E me preserves do mal". Ai, perfeito, bem lembrado. Isso é extremamente importante, porque a gente precisa entender o que é isso. É. Quando o Senhor nesta oração, ele atende e ele nos dá fronteiras aumentadas, certamente, como a gente já falou, a gente vai Uhum. incomodar o inimigo. Sim. Certamente virá sobre nós um fogo mais quente da parte de Satanás. Por isso, a gente precisa pedir. E como que Satanás. O que é o objetivo dele? É nos Boa. fazer pecar. Aham. Né? É nos fazer chegar no lugar, na condição única que nos separa do amor de Deus, que é o pecado. Então, certamente, quando a gente avança no reino de Deus, tem as fronteiras alargadas, a gente vai ser mais tentado. Quando a gente é tentado e a gente cai em tentação, e isso vai direto de encontro à oração que Jesus ensinou, não nos deixe cair em tentação, o que ele está pedindo? Ele está pedindo, Senhor, não deixa a tentação me fazer cair, porque eu vou pecar e eu vou ser afligido. O pecado adoece, o pecado machuca, o pecado traz sofrimento a quem peca, a quem está em volta e ao coração do Senhor. Então, me preserves do mal, ele está pedindo a Deus que mantenha a tentação longe. Ele está pedindo para ser preservado de pecar, para não sofrer, para não gerar sofrimento e para não causar dor, sofrimento ao Senhor. Então, acho que isso é muito importante, a gente lembrar de que a gente precisa, sim, pedir mais para Deus, mais poder para falar dele, mais zonas de impacto, de influência, mais pessoas para que a gente possa testemunhar dele. Mas a gente precisa pedir que ele nos preserve, que ele nos livre da tentação. Que coisa linda. E isso é tão claro, que é uma guerra espiritual, mas é É, tão claro. O que a gente está fazendo aqui, agora, é. levando a palavra de Deus a tantas pessoas, tanta gente que talvez precise voltar para Deus, Amém. tanta gente que talvez precise conhecer a Deus. A gente está fazendo uma obra de evangelização e a gente sabe que o inimigo se incomoda com É isso. verdade. Então, que ele nos preserve do mal. É, Né? Isso é importante. E a resposta de Deus sempre vem. é. E assim, a gente sabe que Deus respondeu à oração de Jabes, porque ele disse que ele fez tudo, ele lhe concedeu o que tinha pedido. Mas a gente não sabe como, né? É. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Então, é o que a gente estava falando agora. A oração de Jabes é uma oração modelo, logicamente não é a única que a gente deve fazer, mas é uma oração que a gente tem que ter como modelo para fazer todos os dias, para viver realmente a verdade dessa oração todos os dias. E que a gente possa entender que a vontade de Deus, a resposta dele, a oração é uma só, para todo mundo. Mas a resposta para cada um vem direto da parte de Deus, de encontro às necessidades e às particularidades de cada um. Então, o que é uma bênção tão necessária para você hoje, de repente não é a mesma coisa que eu preciso. E Deus vai responder individualmente, como se cada filho dele, nessa vastidão de mundo, fosse um filho único. E ele vai atender particularmente aquele filho. Então, é lindo demais, porque a gente se vê, a gente se reconhece especial para Deus. Que lindo, é interessantíssimo, sabe, Zuleika, que você colocou sobre a luta espiritual, a guerra espiritual. E é
claramente perceptível que quando você começa a avançar, as lutas começam a aumentar e muita gente chama isso talvez de retaliação, né. E aí muitas pessoas têm medo, eu tenho falado, comentado também nos outras, né, oração de súplica, que é a intercessão também por outras pessoas, tem pessoas que têm medo de orar por outros com medo da retaliação. Só que você esclareceu muito bem aqui, colocou a invasão do campo do inimigo, mas eu quero destacar um ponto, que Deus atendeu, Atendeu. então ele protegeu. E eu Protegeu. lembro do pastor Arival que fala assim, que a oração é a única coisa que o diabo, Satanás treme Treme. e foge. Então, assim, a gente não tem por que ter medo de orar pelos outros, É. de orar ousadamente, de alargar as estacas, né. E claro, sempre, sempre, sempre com a motivação correta no Correto, coração. correto. Mas eu queria, destacar esse ponto, até que se você quiser comentar alguma coisa sobre esse medo de retaliação e de coragem de acreditar que Deus responde, Deus cuida daqueles que intercedem, que vão, vivendo o reino, avançando no reino, né. Isso é viver por fé, né? Isso. Isso é viver na dependência de Deus. Porque a gente sabe que a nossa natureza é fraca, a gente sabe que a gente é incapaz, a gente sabe que nenhum dom, nenhum talento, nenhuma qualificação que a gente possa ter é suficiente Verdade. para tocar a infinitude de Deus, do que Deus tem, do que Deus é. Então, quando a gente se propõe, se dispõe ousadamente a realmente consagrar a vida e pedir mais para Deus, a gente só pode depender da proteção dele. Né? Porque vem, a gente sabe, como disse o pastor Hernandes uma vez, a vida é um prédio de 2 andares. A gente está aqui embaixo É. e tem um prédio, um departamento ali em cima dos seres espirituais que estão guerreando contra nós. Então, sim, nós somos fracos, mas o nosso Deus é grande. Nós temos limite, mas o nosso Deus não tem. Nós não podemos, mas na força dele, nós tudo podemos. Então, assim, é muito claro. É engraçado que essa noite eu acordei e, de repente, eu tinha, não era um mal-estar, mas eu transpirei, levantei, me troquei. Eu falei, Senhor, que amanhã, na força do seu poder, pela tua misericórdia, eu possa estar inteira para cumprir aquilo que o Senhor está colocando Amém. na minha vida, porque assim parece que você vai ter suas forças minadas. É. Eu não vou estar boa. Amanhã eu não vou estar, não vou acordar boa. Tem alguma assim, é mesmo uma oposição. Né? A gente só Sim, que avança legal você tá colocando pela isso. graça de Deus. E aí o final, né, do versículo que fala: e Deus lhe concedeu o que havia pedido, então ele foi sim abençoado, então ele teve sim as fronteiras alargadas, então a boa mão do Senhor esteve sim sobre ele, então ele foi preservado do maligno. Deus atende. Assim, é lindo, é maravilhoso e é um exercício de dependência. Eu vou, Senhor, mas o Senhor sabe que eu não posso. Mas se o Senhor estiver comigo, não tem nada que vai me separar do teu amor. Então a gente vai estar protegido. E você vê que além dele ter uma experiência profunda com Deus, tá aí no livro mais antigo do mundo, o meu livro um dos primeiros mais impressos, dos primeiros impressos do mundo, tá na Bíblia, né, aí citado, como ele falou. E é isso que eu queria falar, você citou do fogo antes, você vê, ele além dele ter tido uma experiência profunda, fortíssima, muitíssima com Deus, né, a experiência, essas experiências quando acontecem com a gente, elas é que nem você falou do fogo. Aí eu lembrei do diamante, que o diamante para ser purificado, Tem que ele passar. passa pelo fogo até ficar puro, até ficar lindo, até ficar brilhante, até ficar mais puro, né, é o fogo muito forte. E nós somos assim, para se tornar mais parecido com Cristo, É. nós somos provados, nós somos, né, passados pelo fogo. Imagina quanto esse cara não se pareceu mais com Cristo nessa experiência de Com alargar as certeza, estacas, com né. certeza. Ele pôde conhecer o Deus de Israel, aquele a quem ele levou a sua oração. É. Né? Ele invocou o Deus de Israel e ele aprendeu, e ele viveu, e ele teve a experiência de que o Deus de Israel é um Deus poderoso, transcendente, mas um Deus imanente, um Deus que se importa, que ouve, que atende, que cuida e que responde à oração levada a ele, Que né? coisa E que, linda. e que é glorificado com isso, Muito. porque a gente vai testemunhar, né? A Bíblia fala: me invoca no dia da angústia, eu te responderei e você me glorificará.
É verdade. Então, ah, viver experiências com o Senhor, sobretudo nas aflições, a gente sai do vale mais forte, É verdade. mais conhecedor de que esse Deus, ele está entre nós. Como ele mesmo diz, eu habito em alto e sublime trono, mas eu habito também no coração contrito, naquele que busca, naquele que depende, naquele que sabe que precisa de Deus, que precisa das bênçãos, da presença, da proteção, do poder, de tudo. Ai, que coisa É linda. lindo Ai, lindo demais. demais, gente, que É, isso. E agora vamos lá pensar em aplicações para o dia a dia. A gente está falando, é tão gostoso quando a gente começa a falar, quando a gente começa, né? É por isso que a comunhão é importante, né? Porque começa a acontecer isso, começa a dar ideias. A palavra de Deus tem poder de agir dentro de nós, né? uhum. Ah, seja aqui, seja aí do outro lado onde você está. E tem aplicações. A gente sabe, né, que tudo que a gente aprende da palavra de Deus é bom a gente pensar de uma forma de aplicar, de pôr em prática. E eu queria te perguntar como é que a gente pode ter aplicações sobre essa passagem, essa oração na nossa É, vida, a aplicação da oração de Jabes nos nossos tempos, né, na no nosso tempo. atualidade, ela está fundamentada na imutabilidade de Deus. O Coisa mesmo linda. Deus a quem Jabes recorreu, invocou e foi atendido e teve a sua oração atendida é o nosso Deus. Ele continua sendo o mesmo, ele continua onipotente, onipresente, onisciente, ele continua soberano, transcendente, mas ele continua imanente, ele continua inclinando os ouvidos para ouvir a nossa voz. Então, assim, tudo o que Jabes viveu e aprendeu e teve resumida a sua biografia por conta de uma oração, está à minha disposição, à sua disposição, à disposição de qualquer irmão, de qualquer pessoa que creia que Deus pode fazer tudo novo, tudo. Pode mudar o seu passado, pode te dar uma nova oportunidade de viver para Ele, de reconhecer a mão dele te guiando nas menores coisas, nas grandes coisas. Pode transformar um vale de dor numa experiência do poder de Deus, que a gente sai dali tão mais crescido, tão mais experiente, tão mais forte, não em nós, mas a nossa dependência nos levou para mais perto de Deus. Então, a aplicação de tudo que tem na Bíblia, né, e não podia deixar de ser da oração de Jabes, é perfeita, é completa, é plausível, é usável. A gente pode recorrer a esse meio de graça, que é a oração, que é levar a Deus tudo aquilo que a gente precisa, que a gente deseja, os nossos medos, as nossas fraquezas. E também que lindo pedir a Deus que Ele nos abençoe com mais oportunidades para falar da vida dele. Às vezes a gente tem tão perto de nós pessoas tão carentes, tão reféns do pecado, de vícios, de complicações de relacionamento, enfim, tão envolvidas por Satanás, tão cercadas. E a gente pode pedir para Deus levar o nosso braço um pouco mais e que a gente possa ser realmente o canal dele para tirar essa pessoa, para resgatar essa pessoa. Imagine um filho pedindo ao pai que lhe dê mais responsabilidade. O pai, eu posso te ajudar? Eu posso fazer alguma coisa? O pai, eu posso limpar isso aqui para você? Imagine um filho pedindo ao pai que ele quer ser útil ao pai. Imagine o coração desse pai. Pensa no coração de Deus, do nosso pai. Quando a gente pede a ele, pai, me usa para fazer a tua vontade. Me usa para espalhar o teu evangelho. Me usa para ser bênção na vida das pessoas que precisam. E não precisa ir longe, gente. Às vezes a gente acha que alargar as fronteiras, a fronteira tem que ir na China. Não tem, não. Às vezes a fronteira está tão apertada que só cabe a gente. Alarga a fronteira. Pede a Deus que te dê o poder do Espírito Santo para que, através da sua vida, as pessoas da sua família, os seus amigos, seus companheiros de trabalho, um vizinho, qualquer pessoa que possa entrar na tua convivência, seja impactada pelo Evangelho, pelo poder
da palavra de Deus para ser alcançada por essa graça e a glória seja revertida ao Senhor. Isso agrada o coração do nosso Pai, com certeza. Que bênção. Eu criei muito que esse mês ia nos trazer momentos de profundidade com o Senhor. Eu agradeço a Deus por esses momentos aqui, Amém. porque estava aqui orando, pedindo: Deus, usa a tua serva para falar ao teu povo. E aí eu tenho certeza que Deus falou o coração de várias pessoas. Ó, a Aparecida falou que tremendo, queridas, o poder da oração. É muito bom, né? E, nossa, eu tô aqui impactada com o que Deus tem feito, sabe, através da palavra dele, sabe, Zuleika? Ele pega, realmente, ele muda a vida. E a gente, acontecendo esse mover do Espírito Santo, assim, de falar sobre essa oração de Jabes. Então, 2 versículos, gente, e fala tanto, né? Alguém que não era nada considerado humanamente falando, e hoje nos ensinando tanto do poder de Deus através de uma oração. Isso me lembra também o avivamento, que a gente teve a conferência de avivamento, e quantos avivamentos no mundo começaram a partir de uma pessoa orando, né? É muito lindo de ver isso. E eu sei que a gente tem vontade de ficar conversando aqui muito tempo, Zuleika, mas é muito bom o que Deus faz através da sua vida, e louvado seja Ele por isso. Amém. Eu sei que você sabe que é através da graça, aliás, É da graça. apresentação, você já colocou isso, e É a gente graça. tem essa consciência. E eu quero muito te agradecer por você estar vindo aqui. Eu ia pedir uma mensagem final, mas essa mensagem foi tão profunda, tão tocante, mas eu queria pedir mesmo assim para você dar suas considerações finais e nosso agradecimento de todo o coração da IPP-TV, do Manhã IPP, por você estar sempre com a gente aqui disponível Gente, para Deus te usar. Lídia, você sabe, é verdade, é um privilégio, é uma honra. E agora essa casa tão linda, Louvado seja Deus. isso realmente é graça. é graça, né? A gente vê palpavelmente, lindamente a graça de Deus. E é sempre uma honra, um privilégio e uma oportunidade para eu me saber insuficiente, inadequada, incompetente e vir, mesmo assim. Eu também. Eu aqui, você acha? E vir mesmo assim, porque eu creio que a capacitação vem do Senhor mesmo. Então, talvez assim, uma última palavra que eu tenho pedido a mim, é uma coisa que eu tenho vivido isso, e quando Deus faz, ele faz lindamente, né? O Espírito Santo sopra, né? E vai fazendo a obra dele de uma forma muito completa. Eu tenho vivido muito particularmente nesses últimos dias uma situação na minha casa que eu vejo uma vizinha, uma jovem moça, todo dia, ela está entregue ao vício. Ela usa maconha, assim, direto. E é uma coisa que tem me incomodado muito, e ela não está ali de graça, e ela não está ali sem propósito, e eu sei que é um terreno completamente difícil, mas se o Senhor me tocou o coração, se Ele quer alargar a minha fronteira para que essa menina possa ser tocada, eu sei que não é obra minha, é obra dele, é na dependência dele, mas eu tenho sentido que, de repente, e aí essa oportunidade de falar da oração de Jabes, de repente é a unidade, né, do Espírito tocando nos corações. Então, o que eu queria falar é que, se você tem uma sensibilidade, ou você peça a Deus uma sensibilidade, um discernimento, para poder perceber aonde Deus quer te colocar, para ter um encontro de Jabes. Sabe esses encontros que não são por acaso? Que se Deus colocou ali, é porque Ele tem alguma coisa importante para fazer ali? Então, que a gente possa pedir, Lídia, a Deus o discernimento, a sensibilidade espiritual para reconhecer, aonde a gente estiver, uma oportunidade de um encontro que a gente vai chamar de um encontro de Jabes. Quem sabe é ali que Deus quer alargar um pouquinho a sua fronteira. Né? E eu aproveito e peço para que as pessoas possam realmente orar, para que vidas sejam alcançadas através da nossa vida e que a glória seja dada totalmente ao Senhor. Amém, amém, amém. Que bênção, gente, que bênção, que bênção. Obrigada, Zuleika. Obrigada a você. Obrigada por esse privilégio, essa companhia tão gostosa, tão incrível que é. E
meditando, onde 2 ou mais estiverem no meu nome, ali eu estarei, né. Eu Sim. creio que houve algo muito muito profundo que aconteceu aqui hoje de manhã com essa mensagem tão linda. Eu estou muito grata a Deus e eu espero que você também tenha gostado, assim, se gostar um pouquinho como eu gostei, já falou o coração, É né. muito bom. Muito bom. Obrigada, Zuleika. Obrigado eu, mesmo, de coração. Tá, agora va tá, falei com o Matheus aqui, desculpa. Tem uma coisa falando com ela ali no ouvido. Às vezes a gente se emociona tanto que até perde. É muito bom, muito bom. A gente vai ouvir agora, o Fique Ligado, a Tainá trouxe uma informação sobre a editora Hebron que a gente lançou agora. Aliás, deixa eu falar um negócio rápido. A Zuleika é autora do livro Tardes Vermelhas. Fala um pouquinho desse livro, Zuleika. Ele é tem devocionais e que ela escreveu e que são lindos. Fala um pouquinho desse livro. Tardes Maravilhoso. Vermelhas é mais uma expressão da graça de Deus na minha vida, é um compilado de meditações, é um devocionário do ano, mensagens diárias, e é incrível e maravilhoso que Deus toque vidas através desse livro, que, por incrível que pareça, a escritora sou só eu. Mas Deus é maravilhoso, Ele faz a obra dele independente de qualquer coisa. Que coisa linda. E falando da editora Hebron, né, quem sabe já não esteja lá na editora Hebron, o livro não, mas é diferente, né. É diferente, é outra editora, enfim, é verdade. Mas quem sabe se você não escreve um pra gente com a editora A Hebron, editora né. Hebron é nenenzinha, graças a Deus É, verdade, tá verdade. começando. Verdade, muito bom. E a dica de livro de hoje, falando em livro, né, esse aqui, ó, já leu esse, Zuleika? Os Sermões de Spurgeon das Grandes Orações da Bíblia. Então essa é a nossa dica do livro de hoje. É muito bom, fala sobre a oração de Jabes e é muito bom essa também. E vamos lá, então, fala comigo, vamos lá, responder as perguntas que são enviadas para o WhatsApp da comunicação. Vamos lá. Eu não lembrei que Fala comigo, falando em Hebron, como que faz para conseguir os livros da editora Hebron? Olha, tem o Instagram, tem o site, tem telefone, tem tudo para você poder entrar em contato com a editora Hebron e adquirir os livros. Atendimento.hebron é o e-mail, tá, gente? Atendimento.hebron@ippinheiros.org.br é o e-mail. Também tem o site Editora Hebron, como está aparecendo aí, .com.br, editoraebron.com.br e o telefone que pode entrar em contato pelo WhatsApp também, o 011 98207 3072. Está aparecendo aí na sua tela. Fala comigo, outra pergunta que a gente respondeu pelo telefone da comunicação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Olá, boa noite. Gostaria de saber um pouco mais sobre o curso de teologia. Desde já agradeço a atenção. Qualquer curso do EAD Pinheiros, todas as informações estão lá no ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros. Então, pode acessar que você vai ter todas as informações lá. Fala comigo outra informação que é sobre doação de cestas básicas. Continuam, viu, gente? E agora eu vou falar uma coisa importante. A pandemia está, com restrições maiores agora, tem muita coisa fechando, muita gente sem trabalhar e a gente vai precisar, de mais cestas básicas para alimentar essas famílias que estão necessitadas. Então, alargue suas fronteiras hoje, né, e doe o que você puder, porque tem muita gente no Brasil e no mundo sendo alimentadas com essas cestas da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E para doar é muito fácil, agora tem o Pix, gente, está aparecendo na sua tela. É só colocar o valor que você quiser e botar o 0,90 centavos atrás, porque vai direcionado para a cesta básica. Porque aqui tem a campanha da TV, tem a campanha de várias ajudas que são missionárias, todas missionárias, mas da cesta básica você coloca o valor e o 0,90 centavos atrás para ir para a cesta básica, para poder identificar. A chave Pix está aí, anota, tira um print da tela ou tira uma foto da televisão, se está assistindo pela TV, 50 954 825 0001 13. Vou repetir, 50 954 825 1000 ao contrário 13, tá bom? E aí você pode doar e uma família estará recebendo esse valor, esse alimento e deixa Deus te usar, né?
Que bênção. Fala comigo é um quadro que a gente responde perguntas aqui da igreja enviadas por telefone de comunicação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e você pode mandar dica de música, dica de música é boa, né? Pode mandar o que você quer ouvir aqui no programa, perguntas, dúvidas sobre horário de culto, cursos, enfim, o que você quiser. E falando em dica de música, que eu lembrei que eu ia falar para você, o aplicativo da rádio, a gente estava em mudança e ele estava um pouquinho paradinho, mas ele voltou a funcionar. Então você pode baixar gratuitamente na Google Play ou na Apple Store e ouvir músicas de cristãs de qualidade aonde você estiver, leve, pode fechar o celular e fica tocando. E uma novidade, haverá as transmissões dos cultos e inclusive dos programas ao vivo. Esse programa agora está transmitindo ao vivo lá na Rádio Pinheiros. Então baixa aí o aplicativo no seu telefone, no seu smartphone, Google Play ou Apple Store. É só colocar Rádio Pinheiros na lojinha lá e baixar o aplicativo e ouvir e ser edificado. Tá bom, gente? Fala comigo, é esse quadro do Manhã IPP. E agora vamos ver quem está de aniversário hoje. Parabéns para o Adail Vieira, para a Ana Cristina de Freitas, para o Benjamin Gudim, a Daniela Braga, a Fernanda Casimiro, a Maria Mônica Leite e a Rosana Denani, que estão de aniversário hoje, sexta-feira, né? Mas como hoje é sexta, a gente parabeniza os que farão aniversário amanhã e domingo, sábado, dia 13. Parabéns para Ana Luísa Pinheiro, o Arthur Costa, a Carolina Medina, a Radassa Cardoso. E no domingo, dia de adorar o Senhor, mais um dia de adorar o Senhor, né? Dia 14, a Ana Carolina Vergamini, a Ana Valéria de Almeida, o Andrei Uzum, a Cecília Pedrosa, o Henrique Moreira e o José Pinheiro. Feliz aniversário, gente. Que Deus abençoe muito, comemore, agradeça ao Senhor, adore o Senhor por tudo que Ele tem feito, tudo que Ele fez, tudo que Ele faz, tudo que Ele fará na sua vida e que seja um ano repleto de novidade de vida, que sejam vários anos para a glória do Senhor, que você possa honrar o Senhor, né? Você que eu falei o nome, você que eu também não falei, mas que está de aniversário ou estará esse final de semana. Tá bom, gente? Ficamos por aqui, foi muito bom. Bom final de semana, que Deus abençoe. Obrigada pela companhia. E lembrando que a programação da IPP TV continua 24 horas online. Compartilha aí o link, seja um missionário também da IPP TV, um missionário online, né? Alargue as estacas dessa forma também, né? E que Deus o abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Tá bom? Obrigado pela companhia. Até segunda-feira. Fiquem com Deus.